Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Este é o quarto clipe da série A Importância do Conhecimento. Neste, especificamente, quero tratar sobre a importância das viagens como um canal para a aquisição de novos conhecimentos. Andar por terras distantes e conversar com pessoas diferentes torna os homens mais ponderados e sábios. O Thomas Fuller dizia que viajar torna o sábio mais sábio e o tolo mais tolo ainda. Talvez mais do que qualquer outra ferramenta, viajar alimenta o espírito criativo de homens e mulheres e reforça também a sua inteligência. Cada vez que você observa uma vestimenta incomum, um penteado, ouve um idioma estrangeiro, uma música diferente, ou percorre um caminho nunca antes trilhado, você injeta novos dados em sua mente, construindo desta forma o seu intelecto. As viagens podem ter diferentes objetivos, como, por exemplo, passear, fazer turismo, estudar, fazer negócios, conhecer novas culturas ou simplesmente descansar. Qualquer que seja o objetivo de sua viagem, todos eles são de importância fundamental para a aquisição de seus conhecimentos. Ao viajar, você pode, por exemplo, carregar sua inteligência visual pela exposição a diferentes estilos arquitetônicos existentes no mundo. Visitar a cidade de Londres, de Paris, Moscou, especificamente a Praça Vermelha, Nova York, Washington ou qualquer outra grande cidade do mundo, como por exemplo São Paulo. Você também pode desenvolver a sua inteligência interpessoal, aprendendo a encontrar e a conversar com pessoas de outros lugares sobre o ritmo de suas vidas diárias. Quando eu saí do Rio Grande do Norte, em 1968, para ir para os Estados Unidos participar de um concílio internacional de igrejas cristãs, eu nunca tinha visto um japonês na minha vida. Eu nunca tinha visto um africano. Eu nunca tinha visto pessoas de raças diferentes, de religiões diferentes, de ideias diferentes. E aquela semana na cidade de New Jersey, na cidade de Cape May, New Jersey, foi de uma riqueza esplendorosa. Abriu os meus olhos, abriu a minha mente. Também pode lapidar a sua inteligência sinestésica corporal, aprendendo a navegar por ruas, por cidades desconhecidas ou a percorrer regiões antes inimagináveis. Me lembro que recentemente eu fiz uma viagem de Seattle, Washington, lá no Pacífico, até Las Vegas. Quase um mês de viagem. Uma coisa esplendorosa, conhecendo os parques, as pequenas cidades, parando onde tinha o maior número de coisas que desconhecia. Aquilo enriqueceu a minha vida tremendamente, inclusive a própria cidade de Seattle, uma cidade muito bonita à beira-mar. As viagens também podem atender a diversos propósitos, incluindo entre estes, por exemplo, eliminar barreira entre pessoas e povos. Também fornece inspiração para a vida em geral, revela novos pontos de vista, aprendemos alguma coisa nova a cada passo, produzimos entusiasmo e aventura, oferece também oportunidade para descobertas casuais, abre caminho para, muitas vezes, o próprio lucro, porque você aprende coisas diferentes que você traz para o seu país de origem, bem como também pode ajudá-lo a relaxar e a recuperar a harmonia interior. Portanto, quando você for viajar, considere-se um explorador. Explore em profundidade, não em amplitude. Explore o lado oculto. Descubra a história verdadeira.
Eu me lembro quando eu fiz uma viagem longa pela União Soviética, pela Croácia e por vários países da região, especificamente São Petersburgo e Moscou. Eu fui visitar o túmulo de Lenin, onde o corpo dele está exposto. E o guia turístico, falando para o nosso grupo de 8 brasileiros, ele disse que todos os anos eles abriam aquele túmulo para cortar as unhas do Lenin e também os seus cabelos, porque eles cresciam. Quando ela falou aquilo, eu tive um susto, porque eu pensei que eu estivesse falando com um fantasma. E ele assegurou que aquilo era verdade. Quando eu visitei, por exemplo, o museu lá em São Petersburgo, um museu gigantesco, para você conhecer esse museu por inteiro. Se você parar durante 2 minutos diante de cada peça ali exposta, você vai gastar 11 anos apenas. 11 anos para você conhecer o museu. Visitar a parte do museu onde estão lá expostos os pertences da ex-imperatriz Catarina é uma coisa valiosa, riquíssima, riquíssima. Visitar a casa do Dostoiévski. Eu chorei quando eu visitei a casa do Dostoiévski, porque eu tinha acabado de ler a sua biografia escrita pelo escritor norte-americano Joseph. E aquilo enriqueceu muito a minha vida. Quando eu visitei a cidade de Williamsburg, nos Estados Unidos, ou Plymouth, no estado de Massachusetts, berço da sociedade americana, você fica fascinado como aquela nação foi fundada, como ela foi criada e por que ela se tornou tão poderosa. Portanto, quando você viajar, além dessas coisas, faça o seguinte: faça perguntas difíceis, de tal maneira que você possa trazer consigo muito conhecimento, muito conhecimento. Qual é a abrangência geral deste país? O que torna estas pessoas felizes, patriotas, consumistas? Qual é a atitude desse povo em relação ao trabalho, à religião e a outros povos, culturas, dinheiro? Quais são as lideranças mais acentuadas entre o país visitado e o seu? Qual a ideia mais importante que você pode aprender dessa cultura? Mas mais importante ainda é você assumir uma atitude positiva em relação ao país ou à cidade que você visita. Deixe a vida levá-lo. Ouça a sua voz interior. Viaje pelas estradas vacinais e esqueça o relógio. Desenvolva novos relacionamentos. Experimente tudo, absolutamente de tudo. Eu sempre digo que você não conhece os Estados Unidos se você foi apenas à cidade de Nova York. Se você foi apenas à cidade de Miami, você não conhece os Estados Unidos. Você conheceu Cuba. Nova York não é os Estados Unidos, como São Paulo também não é o Brasil. Para você conhecer verdadeiramente um país, você tem que explorar os seus rincões, as suas vilas, as suas universidades, as suas catedrais, as suas escolas, os seus campos militares, entre tantas e tantas outras coisas. Pelo menos essa é a minha preferência. O primeiro lugar que geralmente eu visito, quando eu chego a uma cidade, é a catedral. Sou apaixonado por catedrais. Sou apaixonado por universidades. Lembro-me que a primeira vez que visitei a Universidade de Harvard e fui visitar a sua biblioteca gigantesca, 350 milhões de documentos, livros, revistas, etc, etc, eu tive a sensação de que eu era a pessoa mais ignorante do mundo. E à medida em que fui caminhando naquela biblioteca, mais e mais se acentuou esta convicção de que eu sou ignorante, de que eu não sei nada. E quanto mais eu estudo, quanto eu mais me preparo, mais essa convicção se acentua. Portanto, viaje para aprender, viaje para relaxar, viaje para conhecer novos mundos, viaje para ampliar os seus conhecimentos, ampliar a sua sabedoria. Mas mais importante, em uma sociedade global, tornar-se também um cidadão global. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br,
E lá você vai encontrar uma série de artigos, de depoimentos, de entrevistas, de trabalhos que são feitos para o seu próprio enriquecimento. Se você quiser me mandar uma correspondência, você pode mandar para macedo@gutenberg.com e eu prometo a você que eu lhe respondo imediatamente. Quero que você saiba que a Gutenberg Consultores é uma empresa especializada nas áreas de recolocação, coaching executivo, mentoring, assessment, bem como, com frequência, faço palestras nas organizações. Portanto, se a sua empresa quiser ouvir algo diferente, fora do mainstream, convide o Gutenberg. E eu afirmo que a sua empresa não se arrependerá de me ouvir. Eu agora quero agradecer pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!